Você já se perguntou como é possível que 40 homens diferentes, escrevendo ao longo de aproximadamente 1.600 anos, em 3 idiomas distintos, em culturas completamente diversas, tenham produzido um único livro com uma coerência interna absoluta, uma mensagem central ininterrupta e uma precisão teológica que desafia qualquer explicação puramente humana? A resposta para essa pergunta não está na genialidade dos autores, não está na coincidência histórica. Ela está em uma doutrina que é, ao mesmo tempo, a mais fundamental e a mais frequentemente mal compreendida de toda a teologia sistemática: a doutrina da inspiração verbal e plenária das Sagradas Escrituras. Se você sempre quis entender de verdade o que significa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, não apenas de forma sentimental, mas com precisão teológica, exegética e histórica, este estudo foi feito para você. O ponto de partida, a inspiração das Escrituras foi total. Antes de definirmos os conceitos com precisão, é indispensável fixar uma convicção exegética fundamental que serve de alicerce para tudo o que virá a seguir. A inspiração das Escrituras não foi parcial, não foi seletiva e não foi apenas uma elevação do talento humano, ela foi total. Tanto os escritores foram inspirados, como também suas ideias, seus pensamentos, seus conceitos e suas expressões verbais. Tudo. Integral. Sem exceção. É verdade que a Bíblia registra palavras de Satanás. Registra a fala do nécio que diz em seu coração: não há Deus, conforme o Salmo 14, versículo 1 e o Salmo 53, versículo 1. Registra mentiras, traições, perversidades humanas, mas isso não compromete a doutrina da inspiração. Pelo contrário, ela a confirma. O que foi inspirado foi o registro do fato, não a aprovação do conteúdo desse fato. Quando a Bíblia registra alguém mentindo, ela não está concordando com a mentira. Ela está registrando o fato e suas consequências para que sejamos advertidos. O Espírito Santo inspirou o registro fiel da mentira, não a mentira em si. Essa distinção hermenêutica é crucial para a integridade intelectual da doutrina. A teoria correta, inspiração verbal e plenária. A teoria correta da inspiração bíblica é chamada de inspiração plenária e verbal. Cada palavra desse nome carrega peso teológico preciso, e é fundamental entender o que cada uma significa e por que as duas precisam estar sempre juntas. A palavra verbal diz respeito ao alcance da inspiração no nível das palavras. A palavra plenária diz respeito ao alcance da inspiração em toda a extensão do texto. Juntas, elas afirmam que o Espírito Santo inspirou todas as palavras de todo o texto canônico, do Gênesis ao Apocalipse, sem lacunas, sem exceções, sem partes mais inspiradas do que outras. As Escrituras, por si mesmas, reivindicam essa inspiração. Elas dão certeza de serem inspiradas. Nós sentimos que são inspiradas. E elas provam ser inspiradas, tanto pela sua coerência interna, quanto pela confirmação histórica, arqueológica e transformadora que produzem em cada geração. Elas afirmam que os homens santos escreveram a Bíblia usando palavras do seu vocabulário próprio, vocabulário que, no entanto, era um vocabulário santificado e supervisionado pelo Espírito Santo, e que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. Inspiração verbal. As palavras importam. A dimensão verbal da inspiração afirma que a ação do Espírito Santo sobre os escritores sagrados não se limitou a guiar suas intenções gerais ou a supervisionar apenas as grandes doutrinas. Ela alcançou o nível das palavras individuais. Isso é o que a expressão teopneustos, soprado por Deus, em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, comunica em seu sentido mais profundo. Não é apenas que as ideias gerais foram sopradas, é que o produto final, o texto, com suas palavras específicas, suas construções gramaticais precisas, seus termos técnicos, é o resultado desse sopro divino, e a evidência bíblica para isso é abundante.
Em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo declara que ele e seus colaboradores falavam coisas ensinadas pelo Espírito Santo, adaptando o espiritual ao espiritual, o que em grego indica uma seleção vocabular divinamente orientada. Em Mateus, capítulo 5, versículo 18, Jesus afirma que nem um J, a menor letra do alfabeto hebraico, nem um tio passará da lei sem que tudo se cumpra. Isso é inspiração que desce até o nível da letra individual. A teoria das ideias e conceitos, que estudamos anteriormente, nega exatamente isso. Ela pretende que Deus inspirou apenas os pensamentos e que as palavras ficaram por conta dos autores humanos com suas limitações. Mas como um pensamento divinamente perfeito poderia ser fielmente expresso por palavras humanamente falíveis? É impossível. Pensamento e linguagem são inseparáveis. A inspiração que não alcança as palavras não alcança suficientemente nada. Inspiração plenária, toda a extensão das Escrituras. Se a dimensão verbal responde à pergunta o que foi inspirado, a dimensão plenária responde à pergunta quanto foi inspirado. E a resposta da Escritura é clara e abrangente. Tudo, toda a Escritura, pasagrafe, em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é divinamente inspirada. Isso refuta diretamente a teoria da inspiração parcial, que afirma que só as partes espirituais e doutrinárias da Bíblia são inspiradas, ao passo que as partes históricas, geográficas e científicas seriam produto da cultura e do conhecimento limitado dos autores. Mas Jesus Cristo, ao citar o Antigo Testamento, nunca fez essa distinção. Ele citou a história da criação, o dilúvio, Jonas, a rainha de Sabá, todos como eventos reais, fidedignamente registrados na Escritura inspirada. Em João capítulo 10, versículo 35, ele declara: a Escritura não pode ser anulada, sem qualificativos, sem exceções, sem partes mais confiáveis do que outras. Como ocorreu o processo da inspiração, o concursus divino-humano. Esta é talvez a dimensão mais fascinante e mais frequentemente mal compreendida de toda a doutrina. Como exatamente o Espírito Santo atuou sobre os escritores sagrados? Qual foi o mecanismo, ou melhor, qual foi a dinâmica desse processo? A inspiração plenária cessou quando foi escrito o último livro do Novo Testamento. Isso é decisivo. A inspiração, no sentido canônico, é um ato histórico encerrado. Depois que foram seladas as últimas palavras da Bíblia, nem mesmo os próprios escritores, nem qualquer servo de Deus subsequente pode ser chamado de inspirado no mesmo sentido. Essa afirmação protege o cânon e distingue a revelação bíblica de qualquer pretensão de revelação adicional. Stanley Horton, um dos mais rigorosos teólogos pentecostais do século XX, descreve esse processo com precisão magistral. Segundo ele, o Espírito Santo não somente dirigia os pensamentos e conceitos dos escritores, mas também supervisionava a seleção das palavras para a totalidade dos textos, e não somente para questões de fé e prática. O Espírito Santo garantia a exatidão e a suficiência de tudo quanto era escrito como revelação da parte de Deus. Observe o que isso significa. O Espírito Santo atuou em dois níveis simultaneamente. No nível do conteúdo, guiando os pensamentos, os conceitos, a teologia, e no nível da forma, supervisionando a escolha vocabular, a construção gramatical, a expressão linguística. Ambos ao mesmo tempo, sem eliminar a personalidade do autor, mas sem deixar nada ao acaso. Os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes. Houve inspiração divina com a cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo que os capacitava. Lucas pesquisou diligentemente. Paulo argumentou com sofisticação rabínica. João contemplou com profundidade mística. Amós falou com a concretude de quem conhece o campo. Cada um contribuiu com sua humanidade plena, e o Espírito Santo, através dessa humanidade,
produziu um texto infalível e suficiente. Isso é o que a teologia chama de concursos. O concurso, a cooperação simultânea do divino e do humano. Não é ditado mecânico. Não é transe estático que suprime a consciência do escritor. É a ação orgânica e soberana do espírito que eleva, guia, superintende e garante, enquanto o escritor permanece plenamente humano, plenamente consciente, plenamente ele mesmo. A distinção fundamental: inspiração, revelação e iluminação. Chegamos agora ao ponto que talvez seja o mais prático e o mais necessário para a saúde doutrinal da Igreja hoje. A distinção precisa entre três conceitos que com frequência são confundidos: inspiração, revelação e iluminação. Apesar de existir semelhança entre eles, as diferenças são reais, significativas e teologicamente decisivas. Primeiro conceito: inspiração. Inspiração é o sopro de Deus sobre os homens, através da influência sobrenatural do Espírito Santo, conforme Jó capítulo 32, versículos 8 e 33, versículo 4. É o ato pelo qual o Espírito Santo habilitou os escritores sagrados a registrar fielmente, em palavras precisas, a mensagem divina que Deus queria comunicar à humanidade. Essa inspiração pertence exclusivamente aos autores canônicos. Ela não se repete, ela não se transfere, ela está encerrada no cânon das Escrituras. Segundo conceito, revelação. Revelação é conceitualmente diferente da inspiração, embora frequentemente ocorram juntas. Revelação é a ação específica de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor coisas que o homem por si só jamais poderia saber. Realidades ocultas, eventos futuros, segredos divinos que transcendem completamente a capacidade cognitiva humana. A referência bíblica está em Daniel, capítulo 12, versículo 8, e 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 11. Uma distinção crucial que muitos ignoram. Toda a Bíblia foi inspirada, mas nem toda a Bíblia foi dada por revelação. A inspiração nem sempre implica revelação. Lucas, ao escrever seu evangelho, não recebeu revelação sobrenatural sobre os eventos. Ele pesquisou, consultou testemunhas oculares, organizou as informações, mas foi plenamente inspirado ao fazê-lo. Paulo, ao escrever sobre o amor em 1 de Coríntios, capítulo 13, não precisou de revelação especial sobre algo desconhecido, mas foi inspirado em cada palavra que escolheu. Por outro lado, há partes da Bíblia que foram necessariamente dadas por revelação. Moisés escreveu os primeiros capítulos do Gênesis. Mas como poderia ele registrar a criação, eventos anteriores a qualquer testemunha humana? Certamente através da revelação divina. José interpretou os sonhos de Faraó, conforme Gênesis capítulo 40, versículo 8 e capítulo 41, versículos 15, 16, 38 e 39, não por sua própria sabedoria, mas por revelação sobrenatural. Daniel declarou ao rei Nabucodonosor o sonho que ele havia esquecido e em seguida o interpretou, conforme Daniel capítulo 2, versículos 2 a 7, 19 e 28 a 30, uma demonstração inequívoca de revelação sobrenatural direta. E o apóstolo Paulo, que não andou com o Senhor Jesus Cristo em seu ministério terreno, como pôde escrever com tamanha profundidade doutrinária sobre escatologia, pneumatologia, amartiologia, cristologia? Ele mesmo responde com clareza em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, e em Efésios capítulo 3, versículos 3 a 7. Ele recebeu o evangelho por revelação de Jesus Cristo. E em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26, ele declara: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Revelação direta. Conhecimento sobrenatural de coisas que ele não poderia ter obtido por meios humanos. Lyman Abbott, pastor e teólogo que viveu de 1835 a 1922, capturou essa dimensão revelacional com beleza ao afirmar que houve homens que viram a Deus e o seu relacionamento com a humanidade
com mais clareza, com a mente espiritual, e transmitiram aos seus semelhantes o que viram. Esse é, segundo ele, o caráter essencial da Bíblia, a revelação gradual de Deus nos corações e nas línguas dos profetas, sendo eles membros de uma linhagem profética contínua. Terceiro conceito, iluminação. Iluminação é o terceiro conceito, e ele pertence a uma categoria completamente diferente das duas anteriores. Enquanto a inspiração e a revelação são atos históricos encerrados no cânon, a iluminação é um ato presente, contínuo e disponível para todo crente em toda geração. Iluminação é o ato de receber esclarecimento sobre um determinado assunto que esteja obscuro ou complexo. É o ato de conhecer divinamente uma mensagem que antes era desconhecida ou misteriosa para o leitor. De forma mais precisa, interpretar a mensagem é o ato de conhecer divinamente a mensagem desconhecida. Isso significa que quando você lê as Escrituras e de repente um versículo ganha vida, quando uma passagem que você leu dezenas de vezes revela um significado que nunca havia percebido antes, quando a palavra se torna viva e operante em sua situação específica, isso é iluminação. O Espírito Santo que inspirou o texto está agora iluminando o leitor para compreender aquilo que foi inspirado. Ele não está acrescentando nova revelação. Ele não está inspirando novamente. Ele está tornando acessível ao espírito humano o que já foi revelado e inspirado de uma vez por todas. As três dimensões em síntese. A relação entre os três conceitos pode ser compreendida em uma progressão lógica e temporal. Revelação foi o ato pelo qual Deus comunicou conteúdo desconhecido aos escritores sagrados. Inspiração foi o ato pelo qual o Espírito Santo garantiu que esse conteúdo fosse registrado fielmente em palavras precisas e infalíveis, na forma do texto canônico. Iluminação é o ato pelo qual o Espírito Santo, desde a conclusão do cânon até hoje, habilita o crente a compreender, aplicar e ser transformado por aquilo que foi revelado e inspirado. Três atos, três agentes, uma continuidade, e a fronteira entre eles é decisiva. Depois que foram encerradas as últimas palavras da Bíblia, nem mesmo os próprios escritores sagrados, nem qualquer servo de Deus subsequente pode ser chamado de inspirado no mesmo sentido. A crença correta que todos nós, amantes das sagradas letras, aceitamos é esta: toda a escritura é divinamente inspirada. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E essa escritura que foi inspirada uma vez é iluminada pelo mesmo Espírito a cada geração, a cada leitura, a cada crente que a abre com coração humilde e dependente. Conclusão: a doutrina da inspiração verbal e plenária não é um conceito técnico reservado para teólogos acadêmicos. Ela é a base de toda a confiança que você deposita na Bíblia quando a abre em um momento de crise, de dúvida, de decisão. Ela é o fundamento que torna a pregação possível, a intercessão significativa e a esperança cristã inabalável. Quando você entende que a Bíblia foi verbalmente inspirada, que cada palavra foi supervisionada pelo Espírito Santo, você para de tratar o texto como um guia espiritual genérico e começa a tratá-lo como o que ele realmente é, a voz viva do Deus eterno dirigida a você. Quando você entende que essa inspiração foi plenária, que toda a extensão do texto canônico é igualmente palavra de Deus, você para de escolher os versículos que lhe agradam e começa a submeter toda a sua vida à totalidade da revelação divina. E quando você entende a distinção entre inspiração, revelação e iluminação, você deixa de confundir sua experiência espiritual pessoal com autoridade revelacional e passa a fundamentar sua fé não em suas emoções ou experiências, mas na rocha inabalável da Escritura inspirada. A posição arminiana pentecostal clássica afirma tudo isso com convicção e alegria. Somos um povo da palavra e do Espírito, um povo que crê que o Espírito que inspirou o texto é o mesmo que ilumina o crente hoje.
Um povo que não coloca a experiência acima da escritura, nem escritura sem experiência. Um povo que ama a Bíblia porque reconhece nela a voz do Deus vivo, verbalmente precisa, plenariamente confiável e perpetuamente iluminada pelo Espírito Santo para cada geração. Se este estudo aprofundou a sua compreensão e fortaleceu a sua fé na palavra de Deus, deixe o seu like agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ter convicções teológicas mais sólidas e se inscreva no canal para não perder os próximos estudos desta série. Estamos construindo juntos uma teologia séria, fiel às Escrituras e transformadora para a vida. Até o próximo estudo.